Como eu ia dizendo, eu sou pastor de jovens e acho que muitas pessoas às vezes romantizam a vida pastoral e eu fui uma delas, né? Eu tinha outros planos para minha vida. Eu gostaria de ir para o pro mercado financeiro, que é onde minha vida estava começando a trilhar um rumo. E eu achava que trabalhar no ministério era mais simples, né? Mas conforme você vai trabalhando, e aqueles que já trabalham no ministério estão devolvendo para mim esse sorriso, porque sabem o desafio que é nós estarmos aqui diante de pessoas que não nos conhecem para pregar a respeito da palavra, para poder aconselhar situações que não têm solução, para falar sobre dores dos outros que a gente se projeta e não saberia como reagir nessas dores. E no final do ano passado, cara, isso começou a pesar um pouco na minha vida e a gente passou momentos muito difíceis na minha casa. E 2024 foi um ano onde parece que a conta chegou de todos esses anos aí trabalhando no ministério. E eu disse para Carol, minha esposa, que 2024 foi um ano de grandes tempestades. Tempestades externas, tempestades internas. E quando nós paramos no ano de 24, naquele recesso que nós tivemos na igreja, para chegar aqui em 25, eu comecei a orar ao Senhor e falando: Senhor, não me deixa ser uma vítima, sabe, de 2025. Não me deixa olhar para as tempestades como eu sendo apenas uma formiguinha no meio daquelas ondas, sendo levado de um lado para o outro. Me dá uma fé extravagante, me dá forças. E o Senhor começou a reforçar no meu coração de que nós não servimos a um Deus morto. O Senhor começou a reforçar no meu coração que 2025 é um ano onde nós seremos não só vitoriosos, mas mais do que vitoriosos. E não quer dizer que nós não teremos lutas, mas o Senhor me lembrou de João 16:33, onde Ele diz para os discípulos: olha, vocês serão açoitados, caluniados, expulsos das sinagogas, talvez seus pais te abandonem, amigos virem as costas para vocês. E Ele fala no versículo 33, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu querido, essa é a palavra do Senhor para a sua vida em 2025. Eu não sei qual que é a sua tempestade, qual é a sua luta, qual é o desafio que você tem enfrentado e já talvez passou a virada do ano pensando: meu Deus do céu, será que vai passar mais um ano e essa situação não vai se resolver? O meu convite para você nessa noite é abrir o seu coração como alguém que fala: Senhor Deus, aumenta a minha fé para crer em um Deus que anda sobre as águas, mesmo em meio às tempestades. Eu declaro que essa é uma noite onde você vai ter a sua fé aumentada, a sua esperança colocada naquele que nunca falhou e nunca falhará, Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, o mesmo Deus que criou o universo, mas ainda assim te chama de filho e sustenta o seu coração em suas mãos. Amém? Será que nós podemos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! E eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 14 de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Foi muito desafiador para eu escrever essa palavra, meu irmão, porque a gente pode sim ler a palavra e expor os versículos, mas se não for algo que o Senhor ministrar no nosso coração, muitas vezes é apenas conhecimento. E eu estava orando falando: Senhor Deus, eu tinha já uma palavra preparada, talvez você tenha visto na internet, mas eu ia expor a respeito de um texto de Tito que fala da graça do Senhor, que é extraordinário, mas parece que o Senhor tinha algo específico para essa noite. E aí na sexta-feira, era minha folga, mas eu vim aqui para a igreja, enquanto o meu rodízio passava, eu tive um tempo ali de solitude com o Senhor, falando: Senhor Deus, se for essa palavra, pelo menos ministra meu coração, me dá convicção. E enquanto eu estava nesse lugar, orando aqui na igreja sozinho, no meio daquela tempestade, eu e o Edinho, o Senhor falou comigo sobre este texto aqui de Mateus 14, aonde Jesus faz um milagre extraordinário e envolve Pedro nesse milagre. Eu quero que nós leiamos juntos a partir do versículo 22, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro,
Se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. E Jesus respondeu a ele: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente o Senhor estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Versículo 33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu irmão, nesse cenário aqui, Jesus ele estava, já tinha começado o seu ministério. Um capítulo antes, em Mateus, Jesus ele tinha feito aquele milagre de multiplicar os pães e os peixes. E os discípulos já estavam começando a ver que Jesus não estava para brincadeira, o homem tinha poder. Jesus ele era um homem que estava arrastando as multidões. A palavra diz que naquele lugar onde ele multiplicou os pães e os peixes, haviam 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Ou seja, Jesus está começando a ficar famoso. Aliás, o motivo pelo qual ele pediu para os discípulos passarem para o outro lado do mar da Galileia é porque as pessoas estavam tão admiradas com o poder de Jesus que queriam fazê-lo um rei. Afinal, os judeus daquela época estavam sendo oprimidos pelo Império Romano e esperavam um rei poderoso como aquele homem que se apresentava como Jesus, que até o pão, até a matéria fazia nascer. Meu Deus, esse é o nosso Salvador. Jesus, o Senhor é o nosso rei. No entanto, Jesus sabia que não era chegada a hora dele ainda, e ele começa a acalmar a multidão e fala: olha, vamos sair daqui, vão indo na minha frente, vão até Cafarnaum que eu vou despedir essa multidão. E aí os discípulos pegam o seu barco, que não era um barco motorizado, obviamente, na força do remo mesmo, começam a atravessar aquele mar, que na verdade é um lago. E eles estavam ali, passados horas, e estava difícil, vento forte, até que uma tempestade chega até eles. A palavra diz que o barco foi fustigado pelas ondas, o barco foi sacudido pelas ondas, e eles começam a temer pela sua vida, meu irmão. E aí eles avistam no horizonte, no meio daquele breu, no escuro, e vem um vulto. E aí eu imagino que se Jesus tivesse morrido, o crente já falaria: está amarrado em nome de Jesus, para trás Satanás. Mas os discípulos ali não entenderam e falaram: certeza que é um espírito, é um fantasma, é um demônio. E Jesus se apresenta e fala para eles assim: coragem, pois sou eu. Ele entra no barco e diz que o vento cessou. Sabe, essa passagem é extraordinária porque por 2 vezes Jesus ele acalmou os ventos naquele mar. Na primeira circunstância, Jesus ele chega, em primeiro lugar, ele está dormindo no fundo do barco. Em primeiro lugar, ele acalma o vento para depois a paz tomar conta daquele ambiente. Mas aqui não, diferentemente. Jesus ele chega e de maneira muito interessante, ele primeiro fala para as pessoas: se acalmem. Fala para os discípulos: se acalmem. E eu quero começar dizendo que muitas vezes é assim que o Senhor faz comigo e com você. Nós muitas vezes condicionamos a nossa paz, o nosso descanso, a nossa falta de preocupação, o nosso sono tranquilo. Nós condicionamos isso a uma situação, uma circunstância exterior tranquila. Ou seja, Senhor, resolve esse problema, resolve essa tempestade, porque aí eu posso descansar. Mas em alguns momentos não é assim que o Senhor faz. Ele primeiro fala para vocês: se acalmem. E aí internamente nós precisamos exercer a nossa fé de crer que se Ele está se apresentando, se Ele está no controle, nós temos sim motivos para descansar. Ainda que as ondas batam contra o nosso barco, ainda que externamente o caos continue, Jesus poderia primeiro ter parado as ondas, salvar a vida do pessoal e falado: pronto pessoal, se acalmem, eu cheguei. Mas não, ele queria deixar claro que ele estava tranquilo, aquelas ondas não ameaçavam a ele, e disse para os discípulos: se acalmem, pois eu cheguei. Para mim essa fala revela a autoridade do nosso Senhor. Ele não tem pressa, a onda não pressiona Jesus, a tempestade não pressiona, Ele continua no controle. Por sinal, essas mesmas ondas que assustavam os discípulos, naquele exato momento estavam debaixo do pé de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que este é o tamanho do Deus que você serve. Por isso, você não precisa que as ondas parem na sua vida, porque se Ele falou se acalma, é suficiente para que você durma tranquilo. É suficiente para que você creia que o Senhor é a nossa segurança, o nosso refúgio
e a nossa fortaleza. Mas você pode falar, Lucas, é fácil falar, e eu sei, meu irmão, que não é fácil assim, não é mesmo? A gente vive essa vida cristã fundamentada em muitos princípios que nós sabemos aqui, mas aqui muitas vezes é onde há luta. Na hora que talvez os discípulos soubessem que Jesus ele poderia parar o mar, mas vai falar isso para alguém que está no meio de uma tempestade, para alguém que está no limite da sua exaustão. E eu já estive em Israel e é interessante, aquele mar, ele, na verdade, como eu disse, é um lago, e não parece que tem onda. Eu lembro que quando eu fui, falei, eu tô achando que esse negócio de tempestade no Mar Galé é a história da carochinha, porque é uma calmaria, assim, gente, de verdade. Imagina um lago, aquelas represas que tem ali em São Bernardo, sabe, assim, parece isso, é um lago tranquilo. E eu fiquei pensando, da onde que vem onda? Não tem de onde vir. E aí eu fui pesquisar, e aí a geografia, né, diz que ali é como se fosse um fundo de uma panela. Então os ventos, eles vêm por cima das montanhas e ficam contidos naquele caldeirão, e começa a se formar ali uma massa de ar. E é muito raro, mas acontece daquele lago se tornar um mar agitado de ressaca. E aí eu trouxe até um vídeo desse fenômeno que aconteceu em abril de 2020, onde o Mar da Galileia sofreu uma ressaca terrível. Eu quero que vocês vejam e saibam que eu não estou mentindo, de que de fato aquele mar estava em tempestade. O Mar da Galileia, que na verdade é um enorme lago de água doce, transbordou. Curioso, já que o lago não tem ondulação e nem ligação com o mar. A última vez que aconteceu isso foi há 300 anos. E na Ucrânia, incêndios de grandes proporções. Quem já esteve em Israel aqui? Parece que é o mesmo lago que a gente passa lá. Meu querido, há 300 anos, a história diz que esses eventos acontecem de 300 anos, justamente naquele dia aconteceu aquela tempestade. Então imagina os discípulos num barquinho no meio desse caos aqui, no meio do escuro, no meio sem direção, sem ter base para onde eles estão indo, de onde eles vieram. Ali o Senhor usa dessa tempestade para mostrar alguns princípios para esses discípulos, princípios esses que permanecem para mim e para você até hoje. E é sobre isso que eu quero falar com você, meu irmão. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que se Deus ele deu um decreto, tempestade nenhuma pode impedir que esse decreto se cumpra. Quantos aqui creem que o nosso Deus é um Deus soberano? Quantos creem que Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas? Mas quantos também não passam por desafios e dificuldades na sua fé? Sabe, meu irmão, tem palavras que o Senhor me deu que até hoje eu custo acreditar, e a minha oração é: Senhor Deus, me dá mais fé para crer que isso pode se cumprir. De maneira muito vulnerável eu falo: Senhor Deus, eu quero crer nisso, mas é difícil. Mas quando a gente vê essa história, os discípulos, eles não sabiam o que ia acontecer. Mas nós sabemos que mesmo no meio da tempestade, o Senhor não só acalmou o mar da margem, mas quando Ele fez questão de, andando sobre as águas, encontrar os discípulos no meio daquele caos. Meu querido, nós precisamos começar essa reflexão entendendo que Deus não é o administrador do universo. Ele é o dono e criador de todo esse universo, meu irmão. Sabe, às vezes nós achamos que o Senhor é como eu e como você, que fica gerenciando recursos, né? Às vezes as contas apertam, a gente tem que tirar de um lugar para pôr no outro. Ou eu preciso deixar de pagar essa conta para pagar aquela outra conta. Ou talvez eu preciso deixar de ir num lugar para ir num outro. A nossa vida é essa administração e gestão de recursos, de ativos, de variáveis. Mas o Deus que eu sirvo não, meu irmão. O Deus que eu sirvo, Ele faz a matéria passar a existir com uma só palavra. O Deus que eu sirvo, com uma só palavra, Ele destitui reis, Ele destrói impérios, Ele levanta homens, Ele derruba homens. O Deus que eu sirvo é um Deus soberano, que não administra o universo, mas com um sopro da sua voz, criou tudo que nós cremos e que vemos que existe. Em Êxodo nós vemos o Senhor falando assim: porque minha é toda a terra. Deuteronômio ele diz: ao Senhor o seu Deus pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Jó 41:11, o Senhor fala: tudo que há debaixo dos céus me pertence. Em Jó 40 o Senhor fala: eu meço o universo com uma fita métrica. Em Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e os que nele vivem. Se o Senhor falou, é ponto final na sua vida, meu irmão. É ponto final.
Você precisa começar a revisitar as palavras que estão paradas no seu coração e olhar para elas e falar: se o Senhor me prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir isso. Sabe, eu fiz engenharia durante um tempo, antes de vir para o ministério, fazer teologia. E eu lembro que na minha turma de cálculo 1, primeiro ano de engenharia, tinha um senhor muito idoso. Ele tinha, sei lá, uns 70 anos. E eu lembro que naquela aula ele fazia as perguntas mais óbvias. O professor falava: olha, então você vai aqui derivar, depois integrar essa equação. Aí o idoso, o senhor, lá não lembro o nome dele, levantava a mão e falava: professor, então eu tinha que derivar e depois integrar, é isso, né? Mas as pessoas ficavam bravas, mas eu achava extraordinário um homem de 70 anos, ele decidir ir para cima desse sonho numa faculdade que é difícil, que requer um raciocínio lógico, um deslocamento, que era de noite que nós estudávamos, e ele tinha trabalho pela manhã. E um dia eu fui conversar com ele, e ele era cristão também. Ele falou: ô meu irmão, eu estou só obedecendo e cumprindo uma palavra que Deus me deu. Nossa, que legal. E quando foi essa palavra? Pensando que era assim, depois pelo menos dos 60. Ele: não, quando eu era moço, bem moço como você assim. E aos 70 anos ele estava lá cumprindo aquela palavra. Meus pais, minha mãe, ela passou por um grande processo na vida dela, na empresa onde ela trabalhava, e o Senhor falou: sai dessa empresa, porque essa empresa vai cair e você vai voltar como uma rainha. Meu querido, ela saiu dessa empresa e a nossa vida passou por um turbilhão de situações. Minha mãe passou por diversas dificuldades, mas um dia, essa mesma empresa que foi comprada por outra, essa empresa que foi comprada por uma outra empresa, liga para minha mãe e fala: olha, Fátima, nós queremos fazer um convite. Minha mãe fala: mas como você achou meu contato e tal? Não, eu quero te convidar para trabalhar conosco aqui. Em um momento onde a empresa estava sendo dissolvida, e todos os cargos estavam sendo destituídos, as pessoas estavam sendo mandadas para o interior, minha mãe foi a única mulher da empresa a ficar em São Paulo. E acharam, o gestor dela falou assim: eu criei uma vaga para você, Fátima, porque para mim você estar aqui é inegociável. Eu estou falando sobre um Deus, e eu vivo sobre um Deus que cumpre cada vírgula e cada ponto que Ele promete para nós. Por isso, nessa noite, a primeira coisa que eu te falo é: se apegue e confesse as palavras, porque se Deus falou que você vai atravessar esse mar, você vai atravessar. Não interessa se as tempestades vêm ou se os ventos sopram, você vai atravessar este mar. Mas em segundo lugar, nós temos uma lição importantíssima, talvez ainda mais importante e ainda mais desafiadora, que é, preste atenção: Deus não tem compromisso com o seu conforto, Ele tem compromisso com o seu crescimento. Eu quero que você pense sobre isso, que Deus, Ele tem compromisso com o seu crescimento e não com o seu conforto. Sabe, o Evangelho é repleto de histórias de homens e mulheres que foram marcados pelas suas perdas. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autossuficiente, que não precisava provar nada para ninguém, Ele redimiu a humanidade através da perda da sua vida física aqui na terra, através do esvaimento da sua divindade. Filipenses diz que mesmo Ele sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, assumiu a forma de homem. E muitas vezes nós estamos aqui na igreja buscando não o nosso crescimento no Senhor, mas o nosso conforto. Muitas vezes nós, como pastores, nós estamos pregando tanto sobre o conforto, sobre uma vida tranquila, sobre uma vida sem barreiras, porque se Deus entrou no barco, não haverá mais onda, que muitas vezes isso aqui nem parece mais uma igreja. O chamado da igreja é para que nós sejamos forjados no fogo santo do Senhor, de que nós não sejamos negacionistas em relação às lutas da vida, porque elas virão. Como Jesus mesmo disse: vocês terão aflições, meus irmãos, mas a esperança tenham bom ânimo diante delas, porque eu, antes de vocês vencerem, eu venci o mundo. Mas Lucas, por que Deus permite que nós passamos desafios? Quando você olha essa história, eu fico pensando: por que será que o Senhor insistiu que esses discípulos fossem passar por aquele mar? Sexta-feira, quem viu aquele vendaval, aquela chuva toda que se formou? A minha esposa estava saindo de casa, a gente tinha uma agenda para a metade do dia até o final, e a Carol viu o céu se escurecendo, e a gente estava com o Miguel no carro, meu filho, e aí a gente falou: nossa, vai chover e vai ser feio, hein?
Uma tempestade, ela é anunciada antes. O céu se escurece, o vento, até tem gente que sente cheiro de chuva, né? E fala, não, vai chover. Eu imagino que esses discípulos aqui, eles estavam já vendo que o mar não estava para peixes, meu irmão. E é interessante que a palavra diz que Jesus, no verso 22, Jesus, ele insistiu, em outras versões diz que ele compeliu, que ele forçou. A palavra no grego diz respeito a uma força imposta para o cumprimento de uma direção. Eu não lembro de outro texto na palavra onde o Senhor teve que obrigar os discípulos a fazerem algo, então isso me faz entender que ali houve uma resistência. Isso deixa claro para nós que houve uma intencionalidade de Jesus de submeter aqueles discípulos àquela situação. E se você se escandaliza com isso, eu quero que você entenda que o nosso Deus, ele está acima do nosso entendimento. Para que você entenda, eu tenho um filho de 2 anos, e ele agora, ele se acha o dono da razão. Ele sabe o que é bom para ele. Portanto, se ele quiser pôr a mão na tomada, é porque ele tem toda uma reflexão a respeito, porque aquilo é importante. E aí você fala para ele, Miguel, aí não. Meu querido, isso fere o coração dele, porque eu dou descrédito a essa reflexão que ele teve, do porquê é uma boa ideia pôr o dedo na tomada. E aí ele se joga no chão, ele se debate, fica muito chateado, e eu falo, amor, dá para ver que ele está realmente sofrendo. Mas o que acontece é que o meu filho na imaturidade não entende o que é bom para ele. E de maneira análoga, nós podemos entender que o Senhor, Ele está acima do nosso plano. Ele não está no templo como nós estamos. Ele não é submetido às crises como nós somos. Ele está acima de tudo isso, regendo o universo. E Ele sabe o que é bom para você. E muitas vezes, Ele precisa que você seja forjado em uma situação de desafio, para que a sua fé cresça. Quando eu falo não para o meu filho, pode parecer um desamor, mas no fundo o que eu estou fazendo para ele é ensinando ele os limites, ensinando que na vida não é tudo como ele quer. E a prova disso é que lá no versículo 33, quando Jesus, ele sobe no barco, aqui Mateus, ele diz que todos os discípulos o adoraram e disseram verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Às vezes o Senhor precisa nos submeter a processos que são duros, meu irmão, que são desconfortáveis, mas porque Ele sabe que o crescimento verdadeiro está fora da zona de conforto. Quem aqui empreende, quem é empreendedor, quem aqui faz exercício sabe que pouco crescimento acontece em um ambiente de conforto, somente de consolo, somente, de inércia. Por isso nós precisamos ter maturidade, de entender que muitas vezes nós passaremos por desafios, mas ali nós temos uma oportunidade de crescer, através da graça do Senhor. Tiago vai falar, sejam alegres por passarem por grandes tribulações. Paulo vai falar, eu me alegro nas dificuldades, porque isso gera em nós perseverança, esperança, gera em nós uma fé fortalecida. Meu querido, o que Jó viveu, quem conhece a história de Jó? Um homem que tinha tudo, um homem que era próspero, abundante, tinha uma família que o amava. A palavra vai dizer que ele perdeu tudo. E aí passam-se os capítulos de Jó e a gente começa a ser comovido por aquela história, até que chega no capítulo 42, que Jó, depois de um encontro com o Senhor, um encontro com a soberania do Senhor, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ele prossegue dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu querido, se nós formos para o céu, eu tenho uma opinião para mim, que se nós formos para o céu e falarmos com Jó, valeu a pena ter passado por isso, para conhecer um pouquinho mais do Senhor, eu creio que a resposta dele vai ser algo do tipo, eu passaria de novo se fosse necessário, para que eu conheça ainda mais a Ele, para que eu soubesse ainda mais que Ele é um Deus que cuida, que sustenta. Quantos processos da minha vida que eu sei que o Senhor me submeteu, e que eu passaria 10 vezes mais, contanto que isso significasse conhecer mais ao Senhor. Talvez não faça sentido agora, meu irmão, mas como um filho que precisa passar por desafios desconfortáveis, para que ele se torne um homem, nós como filhos de Deus, muitas vezes passaremos por desafios, por aflições, mas o propósito disso é para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida, mas principalmente para que nós conheçamos ao Deus que nós servimos, e é um Deus soberano que não saiu do controle do universo. Glória a Deus.
Em terceiro lugar, nós vemos que não só o Senhor vem ao nosso encontro, mas Ele vem na hora certa. O texto vai dizer no versículo 25 que o Senhor se aproximou do barco na alta madrugada. Em outras versões dizem na quarta vigília, isto é, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Ou seja, os discípulos passaram umas boas horas remando no meio daquele caos. O evangelho não é o de João, o de Marcos, que é um sinótico, relata esse texto, vai mostrar que Jesus, vendo que eles estavam em apuros, foi ao encontro deles. Ou seja, Jesus estava vendo aquela situação, e aí, meu querido, começa a ficar mais desafiador ainda. Como assim? Por que Jesus não foi logo na hora salvar aqueles homens? Por que Jesus não chegou ali de prontidão quando a tempestade começou a se formar? Precisou esperar esses homens chegarem no limite da exaustão, no limite do cansaço. Pensa comigo, talvez esses homens estivessem remando às 5, 6 horas, já desesperançosos, sem força no braço, com cãibra, no meio do mar. A palavra diz que eles caminharam cerca de 5 estádios, é uma medida de quase metade do caminho, ou seja, ainda tinha metade do caminho para prosseguir, e eles exaustos. Por que será que o Senhor esperou esse momento para se apresentar? Porque muitas vezes, meu querido, o Senhor precisa que nós cheguemos ao lugar aonde a nossa força, o nosso braço, o nosso recurso, os nossos acessos, o nosso network, a nossa conta bancária não podem resolver. Porque é nesse lugar aonde nós estamos prontos para viver milagres da parte dele. Paulo vai falar, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Meu querido, se glorie nos momentos onde parece que não tem mais solução, porque você está forçado a confiar a um Deus que faz o impossível acontecer, a um Deus que faz milagres, a um Deus que, se for necessário, anda sobre as águas para vir ao seu encontro. Aqueles discípulos nunca poderiam sair daquele lugar dizendo, o Senhor nos ajudou a passar por aquela tempestade. Não, meu querido, quando não havia mais esperança, quando não havia mais força para remar, o Senhor vem literalmente pisando sobre aquela tempestade, colocando-a debaixo dos seus pés. Ele cessa o vento, ele para as ondas e salva aqueles discípulos. Muitas vezes é assim que acontece. Eu quero falar para você que está talvez sentindo que o Senhor tarda a te encontrar, sentindo que o Senhor tarda a te salvar. O Senhor, Ele tem a agenda perfeita, Ele não se atrasa nenhum segundo, nenhum momento, nenhum minuto. No momento certo Ele virá ao seu encontro e te salvará, e acalmará as tempestades, e entrará no seu barco, e você dirá, certamente Ele é o Senhor, e verdadeiramente o adorará por aquilo que Ele é, meu irmão. O Senhor não se atrasa. Nós precisamos aprender isso, que o Senhor não se atrasa. Meu irmão, essa é uma frase que eu quero colocar no espelho do meu banheiro. O Senhor não se atrasa, porque nós muitas vezes, na nossa altivez humana, achamos que sabemos o melhor momento de uma intervenção. Nós achamos que sabemos o melhor momento das coisas serem resolvidas, mas o Senhor sabe a hora que Ele tem que intervir. E a verdade é que quando não houver mais solução, ali haverá um milagre. Mas em último lugar, nós temos uma lição, um aprendizado de bônus. Não com Jesus, nem com as ondas, mas com o coração daquele pescador, Simão Pedro. O versículo 28 diz que Pedro diz a Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro sai do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Imediatamente o Senhor estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Você concorda comigo que se o Senhor tivesse apenas parado aquela tempestade, já seria um milagre suficientemente grande? Se o Senhor tivesse apenas andado sobre as águas, Ele mesmo, já seria algo, um testemunho para ser contado por gerações e gerações, suficiente. E aí está lá esse homem bronco, bocudo,
que não se contenta com aqueles milagres. E aí ele já viveu o milagre de ver Jesus andando sobre as águas. Pedro já viu o milagre de ver uma pesca maravilhosa. Pedro já viu o milagre do Senhor multiplicando os pães e os peixes, mas por algum motivo, algo dentro dele o faz crer que ele pode querer mais. Pedro nos ensina que no que diz respeito ao sobrenatural, não tem por que nós não desejarmos viver mais do Senhor. Sabe, meu querido, deixa eu falar uma coisa, eu sou totalmente suficiente no Senhor, na sua graça, no seu poder, na sua bondade, no seu amor, na salvação que Ele me deu. Mas no que diz respeito ao sobrenatural, o Senhor tem me ensinado que Ele espera filhos que queiram mais dEle. Filhos que estejam dispostos a ter mais fome, porque quem tem mais fome no reino de Deus, ele desfruta mais de um grande banquete no sobrenatural. Nós precisamos ser uma igreja que não é conformada com as coisas dessa terra, meu irmão. Sabe, eu não quero ser um homem que vive como um museu, contando testemunhos do passado, de 10 anos atrás, de um tempo onde eu estava cheio do Senhor. Não, a minha oração tem sido: Senhor Deus, me faz crer que existe mais, me faz crer que as obras que virão serão maiores do que as que se passaram, me faz ter mais expectativa do futuro do que saudade do passado, me faz crer de que eu posso não só ser liberto dos meus problemas, mas eu posso, de acordo com a sua palavra, caminhar sobre as águas. Muitos dizem que Pedro é um homem sem fé porque ele afundou. Meu querido, eu não conheço o relato de nenhum outro homem na história que literalmente desafiou as leis da física e andou sobre as águas. Jesus, ele não reprova a postura de Pedro, porque eu de fato creio que ele tem um coração para aqueles que são extravagantes ao pedir. Quando nós vemos a história de Abraão, quando o Senhor fala vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa literalmente não, entre aspas, barganhar com o Senhor e falar: Senhor Deus, se houver 50 justos. Cara, isso é um coração de um filho que entende que o seu Senhor espera que os seus filhos peçam dele. Sabe, eu não quero que meu filho entre em casa quando for mais velho e chegue para mim: pai, com licença, desculpa incomodar aqui o seu momento de leitura, mas será que eu poderia pegar um copo d'água? Pai, será que o senhor, se sobrar algum dinheirinho, poderia comprar comida para mim, para o jantar? Não, eu quero que meu filho entre e seja folgado. Eu falo: pai, olha, que você morra logo, que a herança vai ser minha. Não, isso não precisa também não, né? Mas eu quero que ele seja folgado mesmo, que ele saiba que tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu estou construindo é para ele por herança. Meu querido, você não é um filho bastardo do Senhor. Você não é um filho que o Senhor teve que engolir. Você foi um filho que Ele escolheu. Você foi um filho que Ele comprou com preço de sangue naquela cruz, por amor à sua vida. Não tenha medo de desejar mais. Pelo amor de Deus, nós precisamos ser famintos pelo Senhor, famintos por ver obras maiores, por ver o paralítico andando, o cego vendo, por ver os perdidos sendo convertidos, por ver, sabe, milagres impossíveis se tornando comuns na nossa vida. A igreja precisa ser restaurada nessa fé inconsequente. Às vezes a nossa fé, ela é muito boa em fazer cálculos, mas o problema é que a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Quantos que desejam ter uma fé sobrenatural? Até para isso nós precisamos do Senhor. Até para isso nós precisamos que Ele aumente a nossa fé. E os discípulos entenderam isso. Certo dia eles disseram para o Senhor: Senhor Deus, aumenta a nossa fé. Meu querido, essa é a minha oração nessa noite por mim e por você. Senhor, aumenta a minha fé de crer que existe mais para mim, existe mais para minha família, existe mais para o meu ministério. Obras maiores virão. Lucas, por quê? Porque isso é bom? Não, pelo contrário, mas porque eu sei que o Deus que eu sirvo é infinito em graça, em glória, em poder, em autoridade, em majestade. O Deus que eu sirvo, Ele é inesgotável. Se Ele fez obras grandes no passado, meu Deus, o que virá diante de mim então? Se Deus fez grandes obras na minha família, na minha herança, então será algo maior ainda. Nós precisamos aprender com Pedro que o Senhor não é um solucionador de problemas. O nosso Deus não é um resolvedor de problemas. Ele não quer só resolver a sua situação na saúde, mas Ele pode não só te curar, como dar uma saúde melhor do que você tinha antes da enfermidade.
Ele não só pode te tirar da falência, mas como Ele pode fazer ainda mais próximo do que você era antes. Ele pode não só te tirar da mendigância emocional, como Ele pode fazer ser um homem e uma mulher suficiente no Senhor e bem casado e bem casada. O Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Feche seus olhos no seu lugar. Eu queria que você, no seu lugar, começasse a refletir sobre as tempestades que têm atingido a sua vida. Sobre o ano de 2024, esse foi um ano desafiador, de muitas lutas. Sobre os paradigmas que você acreditou como verdadeiros, de que não, isso não vai se resolver, isso não tem mais jeito. Essa tempestade aqui, ela é parte da minha vida, eu já acostumei. Nesta noite o Senhor me trouxe aqui para te desafiar, a desafiar essas ondas que batem no seu barco. O Senhor me trouxe até aqui para que você parasse de olhar para o tamanho das ondas, mas começasse a olhar para o seu Deus que acalma os mares, para o seu Deus que anda sobre as águas. E talvez você nunca tenha feito uma oração para esse Deus. Você nunca tenha feito uma oração de entrega para esse Jesus, dizendo: Jesus, eu não tenho mais forças, eu estou no meio dessa caminhada e eu não tenho mais energia, e as ondas não perdoam, continuam a bater sobre o meu barco, mas você está a tempo nessa noite de pedir pelo socorro dele. Você está a tempo nessa noite de falar: Senhor, como Pedro disse, salva-me. E a boa notícia para você é que Ele está a uma oração de distância, para estender a mão para você e te tirar dessa crise, te tirar desse afundamento. Lucas quer dizer que não haverá mais problema, não, mas a verdade é que mesmo que haja problema, aquele que pode solucionar está no seu barco. Mesmo que haja dificuldade, aquele que controla o universo vai te encher de esperança, de que tempestade nenhuma pode te impedir de viver o seu propósito, e que se Ele falou, ninguém pode desfalar. Por isso o meu convite é para você que nunca entregou a vida para Jesus, meu querido. Hoje é um dia especial na sua vida, porque você tem a oportunidade de não só ouvir essa mensagem, mas responder a ela dizendo: eu quero esse Jesus no meu barco, eu quero ver Ele andando sobre as águas, acalmando o mar no meu coração. E não interessa, meu irmão, se você teve uma vida de muitos pecados, de muitas transgressões. O Deus que eu conheço, Ele é maior do que o pecado. Ele venceu o pecado naquela cruz. E apesar de você ser pecador, assim como eu sou, Ele te chama nessa noite para um relacionamento profundo, não de servo, mas de amigos. Não de um filho bastardo, mas de um filho escolhido por amor. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, no seu lugar, levanta a sua mão para que eu possa fazer essa oração com você. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Eu peço que a igreja fique de olhos fechados. Lá no fundo, glória a Deus. Existe mais alguém que entrega a vida para Jesus? Não tenha vergonha, mais aqui na frente. Glória a Deus por essa vida. Eu queria pedir um favor para você que levantou a mão, como um ato de coragem e fé. Viesse aqui na frente, eu quero orar com você nessa noite, para essa decisão que foi a melhor da sua vida. Vem aqui na frente, não tenha vergonha. A igreja pode dar uma salva de palmas por essas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus, pode vir. Sabe, esse momento para mim é muito especial, porque o motivo pelo qual eu desisti do mercado financeiro, como eu falei, talvez ter uma vida abundante de dinheiro, foi para isso aqui. O motivo pelo qual eu... Glória a Deus, meu irmão, pode vir. Glória a Deus, glória a Deus. Do fundo do meu coração, assim, dinheiro nenhum pode me proporcionar a alegria de ver vocês aqui na frente, porque eu sei o que vocês podem viver tendo Jesus no seu barco.
Eu queria pedir para vocês colocarem a mão no coração e eu repetir essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por morrer na cruz por mim. Me perdoa pelos meus pecados. Entra na minha vida e restaura o meu coração. Diga assim: Senhor, eu não te quero apenas como meu Salvador, mas como o Senhor da minha vida. Sopra aos meus ouvidos o meu propósito, para que eu viva para o Senhor. Eu te aceito para o resto da minha vida, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu oro por essas vidas, glória a Deus. Eu oro por essas vidas, Senhor Deus, e eu clamo pela sua presença nos corações desses meus irmãos, Pai. Eu não conheço a história deles, Senhor, mas eu sei que qualquer pergunta que eles possam ter, o Senhor é capaz de responder. Senhor Deus, eu sei que as ondas talvez estejam encontrando a vida deles, a história deles, mas eu peço para que o Senhor entre nestes barcos agora, Pai, e cesse o vento, Senhor Deus. E por último eu oro para que ao sair daqui, por mais que pareça que nada mudou, eu clamo, Espírito de Deus, que o Senhor possa vir como um selo nos corações desses irmãos, testificando que agora eles são filhos do Deus Altíssimo, Pai. Que isso sirva para eles de consolo, de esperança e de alegria no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, vocês podem seguir esse irmão que está aqui, ele vai conduzir vocês para fazer mais uma oração por vocês. Ninguém quer pedir nada, mas só orar por vocês. Deus abençoe. E a igreja pode ficar de pé, por favor. Sabe, meu irmão, eu creio de fato que 2025 vai ser um ano extraordinário para nós. Isso não quer dizer que nós não teremos lutas, mas sabe, eu sinto que nós vamos olhar para essas lutas e serão apenas como obstáculos, como uma corrida de obstáculos. E através da fé que o Senhor vai nos dar, nós vamos transpor esse obstáculo, sabe? Sabe quando você passa por um desafio muito grande, quando você vence esse desafio, aquela sensação te preenche, fala glória a Deus. Quando você sobe uma montanha, quando você conclui uma corrida, ganha uma competição, sabe? Esse é um ano talvez de derrubar grandes gigantes, mas antes nós precisamos clamar para que o Senhor nos levante com uma fé ousada e extravagante. Por isso o louvor vai nos conduzir uma canção, mas enquanto você cantar essa canção, o meu pedido para você é que você clame no seu espírito: Senhor Deus, aumenta a minha fé nessa noite. Eu não quero ser alguém que crê no Senhor de maneira terceirizada, por testemunhos de terceiros, mas que o Senhor faça na minha vida como o Senhor fez na vida daquele irmão, como o Senhor fez na vida de Pedro, sabe? O Senhor pode fazer algo extraordinário na minha história, mas antes aumenta a minha fé para crer que o Senhor é um Deus de milagres. Senhor, nós confiamos que o nosso Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Nós queremos clamar para que a sua igreja nessa noite receba uma fé sobrenatural, Pai. Nos faz crer no impossível. Senhor, não interessa o tamanho das ondas, ao som da sua voz, o mar se acalma, o vento cessa. Por isso, nós projetamos aos montes os nossos olhos, de onde vem o nosso socorro, Senhor Deus. Declaramos sobre esse salão aqui esperança nascendo. Nós queremos crer no Senhor, Deus. Ora, manda lá que vai. Levanta o seu povo nessa noite. Nós não somos vítimas, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós dizemos não ao medo, não à preocupação. Nós confiamos no Senhor, Deus. Para as nossas almas inquietas, nós ordenamos: porque te abates, ó minha alma. Espera, só espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Senhor, eu oro pelos corações abatidos neste momento, Pai.
Senhor, eu oro pelos corações enfraquecidos, pelas fés que estão apagadas. Senhor Deus, eu clamo para que o Senhor possa derramar um novo óleo nesta manhã, nesta noite, um novo bálsamo sobre os nossos espíritos. Nós queremos olhar para além das ondas, olhar para além das circunstâncias. Eu oro por esta mãe preocupada com seu filho que não vem à igreja. Eu oro, Senhor Deus, por essa esposa preocupada com seu marido que não se entrega para Jesus, por este homem que não sabe como pagar as contas. Eu oro, Senhor Deus, por este casal que está passando uma tormenta com seus filhos. Senhor, eu clamo para que nessa noite, ainda que as ondas não tenham cessado, que no nosso interior haja paz agora, Pai. O Senhor, que é o príncipe da paz, dê ordem ao nosso coração para que ele se acalme, Senhor Deus. O Senhor diz em Filipenses que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes nós devemos apresentar ao Senhor as nossas súplicas. E o Senhor promete que a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos corações, a nossa alma. Senhor, eu clamo para que nessa noite nós possamos entrar em 2025 com a cabeça erguida, Pai. E eu quero agora quebrar todo o decreto maligno de que nós somos vítimas deste mundo, de que nós somos perseguidos, que nós somos derrotados. Não, Senhor Deus, nos levanta nessa noite com ousadia, Pai, com a certeza, Senhor Deus, de que não é o inferno que vai, Senhor Deus, ser paralisado, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Pai. Derrama sobre nós discernimento, revelação de quem nós somos. Deus, nos lembra de que nós estamos do lado vencedor, Senhor Deus, de que as dores desse tempo presente não se comparam nem de perto com a glória que está por vir, do Senhor vindo ao nosso encontro, Pai. Eu clamo para que essa seja uma noite onde nós saiamos daqui cheios de esperanças, na certeza de que o nosso Deus ainda acalma a tempestade, ainda dá ordem aos mares, ainda, Senhor Deus, tem um nome que está sobre todo nome, o nome que ao som dele todo joelho se dobra e confessa que ele é Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela sua presença nesse lugar, Senhor Deus. É maravilhoso saber que as nossas orações são ouvidas, que o nosso clamor é atendido. E eu clamo para que as sementes depositadas nessa noite frutifiquem ao longo da semana, Pai. Que a fé que tem para crescer nos nossos corações possa contaminar aos que estão ao nosso redor, Pai. Que nós sejamos aqueles que mudam o ambiente aonde nós fomos por crer para além do natural, por crer em um Deus que faz o impossível. E como de costume nós terminamos esse culto orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Dê a melhor salva de palmas se puder ao Senhor. Eu declaro sobre você uma semana de fé, de esperança, debaixo da graça do Senhor. Vai na paz, meu irmão. Deus te abençoe.